Olá, boa tarde, espero que tenhas tudo bem com vocês, que tenham tido um bom dia e vamos aqui falar um pouco sobre o Benfica. Eu estava a ver agora a CNN e estava a dar uma notícia que me parece fazer algum sentido, que é do eventual interesse do Benfica em Anatoly Turbin. E porquê que eu digo que faz algum sentido? Porque os guarda-redes que têm aparecido neste momento associados ao Benfica têm todos um perfil semelhante. São jogadores altos, jovens e que, para além de serem altos, conseguem ter agilidade. Nomeadamente, os jogadores que têm sido apontados para a baliza do Benfica foi agora este Anatoly Turbin, o Kovacevic e o Mateus. Portanto, todos eles têm mais de 1,90 m. E todos eles são titulares no seu clube e todos eles são jogadores que são considerados jogadores com clara margem de progressão. Falando especificamente deste jogador que foi hoje apontado, Anatoly Turbin tem apenas 21 anos, é internacional ucraniano com 5 internacionalizações, inclusive ontem jogou pela Ucrânia como titular, portanto neste momento já é o titular da Ucrânia. Tem quase 2 metros de altura, tem 1,99 m, portanto preenche a baliza toda, não é? E já há 3 épocas consecutivas que é titular no Shakhtar Donetsk e está habituado a ganhar títulos, pois foi 3 vezes campeão pelo Shakhtar Donetsk. Portanto, um jogador titulado, habituado a ganhar, portanto está habituado à pressão da vitória. Um jogador jovem, com apenas 21 anos, com 1,99 m, internacional pelo seu país e com um custo de mercado de 18 milhões de euros, mas há aqui uma ressalva. Ele tem final de contrato, portanto, no final da próxima época, portanto, em 2024, ele termina o contrato. O Shakhtar Donetsk já fez abordagens, mas o jogador recusou e, nesse sentido, ele está apetecível para o mercado, porque está a dar sinais ao mercado que quer sair. E tendo em conta também o contexto de guerra que a Ucrânia vive, a possibilidade do Benfica comprar este jogador por menos de 18 milhões de euros é muito forte. E, nesse sentido, é um alvo apetecível que está no mercado que o Benfica, segundo a CNN, está em conversações com o Shakhtar para tentar adquirir este jogador. Os outros nomes foram falados. O primeiro nome foi o Kovacevic, que é um guarda-redes também bastante alto, com 1,92 m, titular no Rakov, 2 vezes considerado o melhor jogador do seu país, para a posição de guarda-redes, campeão da Polónia, 2 supertaças da Polónia, portanto é um jogador que também está habituado a ganhar títulos, tem 25 anos, para guarda-redes é jovem, teve uma lesão, mas tem mostrado grande nível, mesmo apesar dessa lesão que teve, porque fez a época toda como titular com 32 jogos, inclusive fez uma assistência mesmo sendo guarda-redes, e também é um nome tentado associado ao Benfica, tal como o Bento, o brasileiro de 24 anos, que joga no Atlético Paranaense e que também é titular no seu clube, no Atlético Paranaense, já tem uma Copa Sul-Americana, salvo erro, tem 1,90 m, portanto também é bastante alto, e neste momento o Atlético Paranaense está a pedir 10 milhões de euros. Destes 3 guarda-redes, o meu preferido seria este que foi anunciado hoje, como possibilidade, que é o Anatoly Turbin. Seria um guarda-redes que claramente iria dar luta ao Vlaco Dimos pela posição, inclusive até poderia roubar o lugar. Gostaria também de saber a vossa opinião, obviamente que vocês são livres de ter a opinião que quiserem, eu não estou aqui, ninguém tem que concordar comigo. Se concordarem tudo bem, se não concordarem não há problema nenhum, fiquem à vontade para comentar e para dar o vosso parecer em relação a estas notícias ou em relação a estas possibilidades que estão a ser lançadas. Em relação à posição de defesa esquerda, como vocês sabem, ser o Grimaldo, temos o Ristic, que é um jogador que sempre que jogou, no meu entender, jogou muito bem, inclusive mostrou ter um forte pontapé e é muito bom a rematar fora da área, que é uma coisa que temos pouco no Benfica, jogadores que rematem e que saibam rematar fora da área, digamos assim, remates de longe, mas teve poucas oportunidades com o Grimaldo, porque de facto o Grimaldo não deu hipótese nenhuma, fez uma época soberba. E tendo em conta também a personalidade do Grimaldo, que não gosta de ficar no banco, ele acabou por jogar praticamente todos os jogos, e é um bom nível, e esse defesa esquerdo que o Benfica tem nos seus quadros pouco jogou, e portanto têm surgido jogadores para competirem pela posição de lateral esquerdo. Um deles foi o Lodi, outro foi o Kies. O Lodi surgem notícias contraditórias, mas a última notícia que surgiu foi da parte do empresário do jogador. Portanto, se há uns dias atrás, salvo erro ontem, surgiu uma notícia que o Lodi dizia que queria regressar ao Brasil porque tinha sido pai e não sei o quê, o empresário hoje veio dizer que o jogador quer ficar na Europa, num clube onde possa lutar por títulos e jogar na Liga dos Campeões. Portanto, aparentemente, o empresário do jogador está à procura de um clube do género do Benfica para colocar o seu jogador. Este jogador, o Atlético de Madrid quer vendê-lo, porque ele incompatibilizou-se com o treinador Simeone e está a pedir cerca de 20 milhões. Portanto, o Atlético aparentemente nem sequer admite o empréstimo, quer vendê-lo no imediato.
Eles compraram o salvo erro por 21 milhões ao Atlético Paranaense e neste momento estão dispostos a vender por um valor similar, 20, 21, um pouco menos, talvez 18, 19, mas o Benfica não me parece que vai dar 18 milhões para um lateral esquerdo. Portanto, aqui a possibilidade seria o Benfica com um empréstimo como uma opção de compra facultativa e não obrigatória. Não sei o que é que vai dar, se isto vai dar negócio ou não. Ele está habituado a jogar numa linha de 3 centrais. Ele, o ano passado, jogou numa equipa que jogava com 3 centrais. Salvo erro, a equipa onde ele jogava, em Inglaterra, jogava maioritariamente às vezes com 3 centrais, mas no campeonato português, independentemente de jogares com 3 centrais ou com 2, pouca diferença faz, porque o Grimaldo também, em termos defensivos, não é muito forte, mas no campeonato português conseguiu ser dos melhores, foi o melhor, sem dúvida. Portanto, e este jogador, sendo o Lodi, sendo maioritariamente um jogador de propensão ofensiva, no campeonato português não vai ter dificuldades porque o Benfica ataca mais do que o que defende. O outro jogador que foi apresentado foi o Kirkies, não sei bem dizer o nome do homem. Ele é um jovem, não é? É um jovem jogador, salvo erro, tem 19 anos, titular indiscutível no AZ Alkmaar, quarto classificado dos Países Baixos. Eles inicialmente estavam a pedir 10 milhões, salvo erro, no início do mercado de janeiro, mas entretanto o jogador firmou-se, foi fundamental no AZ Alkmaar e eles neste momento estão a pedir cerca de 15, 20 milhões pelo jogador, sendo que o Benfica está a tentar negociar este jogador por um valor mais baixo, mantendo uma cláusula aliás, uma percentagem do passe nas mãos do AZ Alkmaar ou uma percentagem de uma futura venda para tentar baixar o valor um pouco à imagem do negócio que se fez com o Wesley e com o River Plate. Não sei o que é que vai dar, são os nomes que estão a ser apresentados pela comunicação social, não sei qual deles o Benfica está a apostar fortemente, mas acredito que o Benfica esteja em várias frentes a dialogar com vários empresários, com vários jogadores para tentar perceber qual é o melhor negócio. Aparentemente, aquilo que nos passam é que a primeira opção é o Kerkez, e que a primeira opção para a baliza é o Turbine. E eu concordo com estas primeiras opções. Também gostaria de saber se vocês também estão de acordo com isso ou se preferiam outras opções. Em relação ao Henrique Araújo, que é um tópico que deixa bastantes benfiquistas apreensivos, porque era um jogador que, de facto, quando entrou na equipa, entrou muito bem. Um jogador que foi importante nas pré-eliminatórias na Liga dos Campeões, inclusive marcou golos ao Mittelland, salvo errar esse nome. Não me lembro exatamente o nome, mas tinha assim um nome estranho, a equipa em que ele marcou golos. Na Champions também marcou na fase de grupos golos, pelo Benfica. Aliás, os 2 golos que ele tem no Benfica esta época foi nas fases de Champions. E acabou por fazer 14 jogos até janeiro pelo Benfica, 2 golos. Era a alternativa ao Gonçalo Ramos e Musa, portanto era o terceiro elemento da frente de ataque, dos pontas de lança. E era um jogador que tinha um histórico, desde a formação, de grande talento. Inclusivamente ele chegou a coabitar no Sub-19A com o Gonçalo Ramos, na época 19-20. O Gonçalo Ramos fez poucos jogos aí no Sub-19A, mas fez alguns. Portanto, o Gonçalo Ramos subiu para a B e o Henrique Araújo subiu para a Sub-23. Porquê? Porque havia a noção que estes 2 jogadores, Gonçalo Ramos e Henrique Araújo, tinham um grande talento e, portanto, era importante não ter os 2 na mesma equipa para poderem os 2 jogar e poderem os 2 ser titulares, porque na altura, salvo erro, estas equipas de formação do Benfica jogavam apenas com ponta de lança. Portanto, um estava no Sub-23, no caso do Henrique Araújo, teve inicialmente no Sub-23, depois quando o Gonçalo Ramos subiu da B para A, o Henrique Araújo passou para a B, e era um jogador que tem um lastro de golos na formação, inclusivamente quando chegou ao plantel B do Benfica, marcou 14 golos em 26 jogos, nem todos como titulares. No Benfica, em 2021, fez 6 jogos, marcou logo 3 golos, e em 2022, em 14 participações, tem 2 golos. Foi para o Watford, da segunda Liga Inglesa, e jogou apenas 8 jogos e fez uma assistência. Quando chegou o treinador do Watford, desceu rasgados elogios a ele, disse que ele era um craque, que era o jogador que eles precisavam, mas entretanto o treinador do Watford foi despedido e o Henrique Araújo praticamente não jogou, praticamente não era utilizado e era um jogador a menos no Watford, num clube que é segundo classificado, aliás, que joga na segunda Liga Inglesa, atenção. Portanto, o que eu acho que vai acontecer a este jogador é que ele vai ser novamente emprestado, eventualmente a um clube de primeira Liga Portuguesa, porque o Benfica, independentemente de ficar com o Gonçalo Ramos ou não, parece-me, pelas movimentações de mercado, que vai adquirir mais um ponta de lança. Já temos Gonçalo Ramos, já temos Musa, e a probabilidade de vir mais um avançado é forte, portanto parece-me que o futuro de Henrique Araújo poderá passar pelo empréstimo. Este jogador tem 21 anos, 1,82 m, joga com o pé direito, e parece que o futuro dele vai passar pelo empréstimo. É um jogador que eu aprecio, acho que tem qualidade, mas não me parece, não é o meu desejo, o meu desejo era que ele ficasse no plantel, mas o que me parece é que ele vai ser emprestado. É esta a minha
convicção, tendo em conta aquilo que a minha análise enquanto observador, não é? Vamos aqui ver se está aqui mais alguma coisa. Portanto, entretanto, o António Silva renovou até 2027 com uma cláusula de 100 milhões de euros, portanto é de saudar esta renovação, até porque ele é um jogador que tem feito uma dupla muito boa com o Otamendi e é importante que ele consolide a sua posição na equipa e consolide a sua aprendizagem com o Otamendi, que vai estar mais 2 anos, vamos ter mais 2 anos esta dupla, Otamendi e António Silva, e portanto acho que é importante esta renovação para ver se ele fica como o central do Benfica por muitos anos e que daqui a 2 anos, quando o Otamendi sair, ele se afirme como o patrão da defesa e que depois venha outro jogador para ele depois então ele ensinar esse outro jogador a ser central, digamos assim. Bom pessoal, por hoje ficamos por aqui. Obrigado por terem assistido ao vídeo. Fiquem bem e viva o Benfica.